Olá, vitória. É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida, e o meu desejo é que você venha ser abençoado com essa meditação. Com certeza, todos nós temos muitas lutas em nossas vidas. E em muitas áreas e de muitas formas. Contudo, é preciso enfrentar as lutas. Nós não podemos fugir das lutas. Há quem fuja das lutas, mas nós não podemos fugir das lutas. Se ela é no casamento, não podemos fugir do nosso casamento, não podemos trocar de esposa ou trocar de esposo, trocar de casa por causa das lutas, trocar de cidade por causa das lutas, trocar do emprego por causa das lutas. Não podemos viver fugindo em função das lutas. Por quê? Qualquer lugar que nós formos para esse planeta, nós vamos ter lutas. Podemos enfrentar as lutas de duas formas. Quando decidimos enfrentar e quando nós não vamos fugir das lutas, então podemos enfrentá-las de duas formas. Dependendo da nossa própria força, dependendo da nossa própria capacidade, da nossa própria sabedoria, que será muito difícil. Ou podemos enfrentar as lutas dependendo de Deus. Olha só, quando o povo de Deus tinha saído do Egito e eles estavam agora no deserto, a caminho da terra prometida, então em determinado momento que eles estão ali, um povo chamado Amalequitas, eles vieram para atacar o povo de Deus. Ou seja, não foi o povo de Deus que arrumou essa luta, mas os Amalequitas vieram atacá-los. Agora, vamos ver o que Moisés fez. Êxodo capítulo 17, versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos homens e lute contra os Amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os Amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os Amalequitas venciam. Moisés sabia, ele tinha essa consciência de que o seu povo, por si só, não venceria essa batalha. Isso é uma coisa muito importante, meus irmãos, de saber. Tem hora que nós achamos que podemos, mas Moisés tinha essa consciência e ele sabia que o seu povo não ia vencer essa batalha contra os Amalequitas. Então ele subiu na colina porque ele foi buscar a Deus, ele sempre dependeu de Deus. Moisés sempre dependeu de Deus. Sabe, a guerra era real. Josué estava lá naquela guerra e era homens contra homens, era uma guerra real. Mas não importa qual seja a guerra, depender de Deus, vamos precisar sempre, se queremos obter vitórias em nossas vidas, em nome de Jesus. Agora é importante saber que toda luta tem dois lados. Então toda luta tem dois lados. O lado que vemos e o lado que não vemos. Josué estava lutando contra o que era visível e o que era real. Aquele povo inimigo veio, então a luta dele era uma luta real.
Moisés, porém, estava lutando contra o invisível, mas que também é real. É invisível aos nossos olhos, mas é real. Enquanto seus braços estavam erguidos, então Josué e o povo prevalecia. Mas quando Moisés baixava os braços, os amalequitas prevaleciam, e é isso que nós lemos no texto. Moisés estava muito longe daquela luta visível, sabe, mas ele estava ali lutando no invisível, O que fazia o povo de Deus prevalecer na batalha não era a capacidade daqueles homens de lutar, a força daqueles homens, ou até digo, a vontade daqueles homens, mas era, na verdade, o que fazia aquele povo prevalecer, era a vitória que Moisés estava tendo na luta ou na batalha invisível, uma luta espiritual. Esse conceito, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre ele em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12, diz assim: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse é o conceito que o apóstolo Paulo tinha, porque na verdade esse é o conceito. Se as lutas têm dois lados, o lado visível, o lado que você vê, as pessoas que você vê, o problema que você está vendo, mas você não vê o lado invisível, o lado espiritual. E é desse lado que precisamos lutar. Muitas vezes as forças espirituais do mal, essas forças conseguem mover as pessoas contra nós, e as pessoas se tornam nossos inimigos. Qual foi o caso dos amalequitas? Os amalequitas não gostavam do povo de Israel, ele foi atacar o povo, não houve nenhuma provocação, não houve nada que motivasse, mas ele foi atacar, mas a motivação era espiritual. Então, muitas vezes, meus irmãos queridos, nós estamos lutando contra pessoas e esquecemos da luta invisível, da luta espiritual. E nessa luta contra pessoas, nós nunca ganhamos a luta. Muitas vezes nós estamos lutando contra um chefe que está sendo um grande problema na vida de uma pessoa, e esse chefe, então, aquela pessoa troca de serviço, vai para outro serviço e encontra lá um chefe pior do que aquele. Muitas vezes essas forças espirituais vão mover pessoas contra nós, mas a nossa luta não é contra pessoas, mas sim contra esses poderes do mal. Teve outra coisa muito importante que Moisés fez. A primeira coisa muito importante que ele fez foi subir ali naquela montanha e buscar de Deus, estar clamando a Deus. Mas ele fez então uma outra coisa muito importante: levou consigo para lutar a luta espiritual Arão e Hur. E por que ele levou Arão e Hur? Porque nessa luta nós vamos precisar de ajuda. Nessa luta espiritual nós vamos precisar de ajuda. Êxodo capítulo 17, versículo 12 diz assim: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Sabe, meu irmão e minha irmã, a batalha espiritual, ela pode ser muito mais difícil do que nós imaginamos. E ela pode ser muito mais cansativa do que nós imaginamos. E Moisés, não é à toa que ele leva estes homens para estarem junto com ele, porque na luta espiritual nós vamos precisar de ajuda.
Sabe, meu irmão e minha irmã, você precisa me ajudar a segurar as minhas mãos erguidas a Deus. Eu preciso te ajudar a manter as tuas mãos erguidas a Deus. Assim, a nossa vitória será consumada. A minha vitória, a sua vitória. Porque Josué estava com o povo lutando. Estava Moisés, Arão e Hur. Mas a vitória foi de todo o povo de Deus, mesmo aqueles que não saíram para lutar. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos uns dos outros. E nessa luta espiritual, com certeza nós vamos obter vitória por causa do Deus maravilhoso que temos. Mas precisamos manter as nossas mãos erguidas. Ajuda-me a manter as minhas mãos erguidas. E eu vou te ajudar para que você mantenha as suas mãos erguidas ao nosso Deus tremendo e maravilhoso. E assim a nossa vitória vai ser abençoada. Amém. Oremos. Pai querido e maravilhoso Deus, oro agora, pedindo a sua bênção ao meu irmão, à minha irmã que está me ouvindo neste momento. Senhor Deus amado, se ele está enfraquecido, Pai amado, nessa luta que ele está vivendo, fortaleça agora, Pai, as mãos deste meu irmão. Senhor Deus, em nome de Jesus, que elas sejam levantadas agora e elas continuem, Senhor Deus amado, em direção ao Senhor, pedindo a tua vitória bendita e maravilhosa. O Senhor concedeu vitória ao teu povo, Senhor Deus amado, diante daquele povo chamado Amalequita. O teu povo não ia conseguir, mas o Senhor ajudou. Por isso as nossas mãos vão continuar, Senhor Deus amado, erguidas em direção ao Senhor, para que a nossa vitória seja consumada. Peço a tua bênção a este meu irmão, a esta minha irmã, Senhor Deus amado, para que não deixe as suas mãos caírem, que as suas mãos continuem erguidas, Pai. Assim pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meu irmão e minha irmã, o meu desejo é que as suas mãos continuem erguidas em direção ao nosso Deus, para que a tua vitória venha a ser abençoada, venha a ser saborosa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você grandemente. Um grande abraço deste pastor que vos fala em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.